Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da Advocacia Pública do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui para discutir contigo um importante tema na jurisprudência do Supremo, aquilo que foi julgado pela Suprema Corte na ADI 5.371. Estou me referindo ao informativo 1045. Nós estamos diante de uma decisão que, embora tenha tratado sobre um tema bastante específico, essa ADI julgou um dispositivo da Lei 10.233, e eu te adianto que essa lei é uma lei que trata sobre agências reguladoras federais. Esse é o tipo de decisão que, por ser uma decisão específica do Supremo, acaba fazendo com que as pessoas não deem muita atenção. Mas nessa decisão, o Supremo fixou uma tese que pode muito bem ser aplicada para a realidade de estados e municípios. Então, preste bastante atenção. Nas suas andanças de estudar informativos do Supremo e na escolha de decisões importantes que você precisa estar para a prova, esse é o tipo de decisão que passa desapercebido. Então vamos lá, preste atenção. Ó. Informativo 1045, ação direta de inconstitucionalidade 5.371. Nós vamos falar sobre direito constitucional e direito administrativo. O tema aqui é processo administrativo e princípio da publicidade. Essa decisão, como é uma decisão que tende a ser esquecida, ela caindo em prova vai ser difícil de acertar ou você vai ter grandes dificuldades na sua interpretação. É importante para a advocacia pública, muito para a Advocacia Geral da União, porque nós estamos tratando de duas agências reguladoras federais. Isso cai na prova da AGU, mais especificamente na prova de Procurador Federal, muito importante. Mas a tese fixada pelo Supremo nessa ADI 5.371, serve para situações que envolvam estados e municípios. Nós vamos estudar isso agora. Vamos entender a celeuma a partir daquilo que eu coloco assim, ó, preste atenção. A Lei 10.233 de 2011 dispõe, entre outras questões, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é uma agência reguladora federal, e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que também é uma agência federal, agência reguladora federal. A ANTT e a ANTAC podem se utilizar da concessão, permissão e autorização de serviço público para a execução de política pública nos termos do que prevê a Lei 10.233. Essa lei prevê a utilização desses instrumentos delegatórios, concessão, permissão e autorização, e prevê, nesse caso, que a ANTT e a ANTAC elas vão, nesse caso, fiscalizar a execução desses serviços, elas vão aplicar penalidades em caso de descumprimento daquilo que está previsto no contrato de concessão, no termo de permissão ou na utilização da autorização. Veja, a previsão para aplicação das penalidades está no artigo 78-A da lei, que diz assim: a infração a esta lei e o descumprimento dos deveres estabelecidos no contrato de concessão, no termo de permissão e na autorização sujeitará o responsável às seguintes sanções aplicáveis pela ANTT e pela ANTAC, sem prejuízo das de natureza civil e penal. Então, o artigo 78-A, nos seus incisos, ele lista quais são as penalidades que essas agências reguladoras podem aplicar todas as vezes em que houver descumprimento nos contratos de gestão, no termo de permissão ou na autorização. Curiosa é uma previsão prevista no artigo 78-B que diz assim, ó, o processo administrativo para apuração de infrações, ou seja, o processo administrativo instaurado pela ANTT e pela ANTAC para, nesse caso, averiguar o eventual descumprimento dos deveres previstos na concessão, na permissão ou na autorização, o processo administrativo para apuração dessas infrações e para aplicação das respectivas penalidades será circunstanciado e permanecerá em sigilo até decisão final. Bom, a ação direta de inconstitucionalidade que nós estamos estudando, ela leva justamente à discussão ao Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou não dessa sigilosidade do processo administrativo que apura infração para aplicação de penalidade até decisão final. E eu te adianto que o Supremo encontrou inconstitucionalidade nessa expressão, permanecerá em sigilo. Essa inconstitucionalidade foi encontrada pelo Supremo a partir do principal argumento que diz o seguinte, ó, em regra, diz o Supremo, a imposição de sigilo a processos administrativos sancionadores, então, atenção para a expressão,
processos administrativos que, a partir deles, se aplica sanção, instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público, é incompatível com a Constituição. Por que o Supremo diz em regra? Porque nas ressalvas, o Supremo ressalva o sigilo previsto na própria Constituição ou o sigilo previsto em lei infraconstitucional. E o Supremo explica isso exatamente nos fundamentos que levou a Suprema Corte à declaração dessa inconstitucionalidade. Diz assim o Supremo. Isso por quê? A regra no regime democrático instaurado pela Constituição de 88 é a regra da publicidade dos atos estatais, sendo o sigilo absolutamente excepcional. Por isso a expressão em regra no argumento principal do Supremo. A Constituição Federal afasta a publicidade em duas hipóteses: informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade e proteção à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Essas exceções constitucionais, regulamentadas que são pelo legislador na forma prevista na Lei de Acesso à Informação, devem ser interpretadas de forma restritiva, sob forte escrutínio do princípio da proporcionalidade. E por último, disse o Supremo deve se manter vigilante na defesa da publicidade estatal, pois retrocessos à transparência pública têm sido recorrentes. Aqui o Supremo está mandando um aviso, para toda a administração pública, no sentido de respeitar a publicidade dos atos administrativos e, nesse caso, de aplicar as excepcionalidades constitucionais de forma bastante rigorosa e apenas em situações bastante restritivas de interpretação a essas excepcionalidades constitucionais no que diz respeito à aplicação do sigilo. Então, nós temos, em regra, a imposição de sigilo a processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra a concessionária de serviço público é incompatível com a Constituição Federal e, por isso, o Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 78b da Lei 10.233 de 2011, que previa aí que a NTT e a ANTAC poderiam, nesse caso, instaurar procedimento administrativo circunstanciado mais sigiloso para averiguar irregularidades cometidas por concessionários, permissionários ou autorizatários de serviço público nos termos dos instrumentos próprios a tanto. Ou seja, o descumprimento dos deveres no contrato de concessão, termo de permissão ou na autorização, eles seriam justamente investigados por meio de processo administrativo circunstanciado da NTT e da ANTAC, mas sigiloso. A parte do sigiloso, o Supremo não admitiu. E o Supremo, portanto, fixou uma tese que está assim estabelecida. Os processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras. E aqui, nesse caso específico, você tem um tema que pode muito bem ser aplicado a estados e municípios. Os processos administrativos sancionadores, de forma ampla, só podem, nesse caso, admitir o sigilo se estiverem acobertados por excepcionalidades constitucionais. Em outras palavras, o Supremo está dizendo os processos administrativos sancionadores, eles precisam, na sua totalidade, em regra, precisam de publicidade. E aí você só aplica a excepcionalidade constitucional do sigilo, se devidamente fundamentado. Mas a tese ficou fixada assim. Os processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas na lei e na Constituição. Então, nós temos uma tese que pode muito bem ser adaptada e aplicada a realidades estatais e municipais no que diz respeito à publicidade, em regra, dos processos administrativos sancionadores. Como disse, esse tema, essa tese, esse julgado é extremamente importante para a Procuradoria-Geral Federal, por envolver a Agência Reguladora Federal, e nesse caso a tendência é que isso seja cobrado nos concursos da Advocacia Geral da União, mas como expliquei no começo do vídeo e agora há pouco, nada impede que essa tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal seja adaptada para correlacionar processo administrativo e sigilo, justamente, ou publicidade dos atos públicos, justamente para o enfrentamento do tema em provas de PGE e PGM. Muito bem, ministrada a ADI 5371 e o seu teor, espero que, se isso cair na sua próxima prova, você não tenha dificuldades em acertar, entendendo efetivamente como pensa o Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
Forte abraço e até os nossos próximos encontros.